Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. E neste momento aqui, quero conversar com vocês com relação ao concurso do município de Nova Iguaçu, organizadora Instituto Consulplan. O que é mais importante estabelecermos foco no que diz respeito à língua portuguesa? Olha só. Classes gramaticais, acentuação gráfica e voltando a falar em classes gramaticais, foco no vocábulo que. Vocábulo que tem várias classificações na língua portuguesa, mas eu quero chamar a sua atenção com relação ao vocábulo que, no que diz respeito ao vocábulo que como pronome relativo e como conjunção integrante. E aí eu estendo. Pronome relativo, ele inicia oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante inicia oração subordinada substantiva. Então, período composto por subordinação, oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva, assunto importante também. E não só essas, as orações de forma geral, as orações coordenadas, as orações subordinadas adverbiais. Então, oração é ponto muito importante, período composto é ponto muito importante em provas da organizadora Instituto Consulplan, organizadora da prova do município de Nova Iguaçu. Vírgula. Principalmente a vírgula relacionada a aposto, vocativo, né? Então, a sintaxe se vale também nesse contexto de uso da vírgula, nesse contexto de pontuação. Então, esses assuntos são os assuntos, digamos assim, bem importantes, bem valiosos. A sintaxe no período simples também, tá bom, gente? Sujeito, predicado, adjunto adnominal, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, predicativo, tá bom? São assuntos importantes também da organizadora Instituto Consulplan que você deve estudar, que você deve estabelecer foco. Eu vou falar aqui sobre algumas questões e depois vou dar um recado ao final da resolução dessas questões. Mas anotem aí, anotaram aí no caderninho direitinho todas essas dicas que eu já passei de pronto, beleza? Então anotem aí e venham comigo. E vamos juntos resolver algumas questões da organizadora Instituto Consulplan, organizadora responsável pelo concurso do município de Nova Iguaçu. Então vamos lá, primeira questão. Olha aqui, falei sobre o vocábulo que, não falei? Então vejamos aqui o vocábulo que, logo de pronto aparecendo. Ó, nós temos o chamado método dos 50, em que sublinhamos para que tenhamos uma melhor conduta na interpretação. Por exemplo, populações que dependem da pesca de subsistência em regiões de garimpo. Vocábulo que já aparecendo aqui firme e forte. O vocábulo que está retomando aqui o antecedente populações. Por exemplo, populações que dependem, populações as quais dependem. Esse que retoma o antecedente, esse que pode ser substituído por as quais. Então, quando no texto nós pudermos substituir o vocábulo que por as quais, o qual, os quais ou a qual, este vocábulo que será classificado como pronome relativo. Então, o vocábulo que do comando da questão é um pronome relativo. E o que diz o restante da questão? Deixa eu trocar aqui a cor. O termo destacado no trecho acima exerce a mesma função sintática que o seguinte vocábulo destacado. Então, vamos ver a função aqui, ó. Por exemplo, populações dependem da pesca. Quem depende da pesca? Populações. Sujeito. Então, esse que, pronome relativo, que retoma populações sujeito, exerce a função de sujeito. Vamos observar, então, o que? Pronome relativo, que também exerce a função de sujeito. Então, vamos lá. Opção A. Deixa eu trocar aqui a cor. Em meados de 2022, constatou que 4 rios... Vejam só.
A palavra que está iniciando uma oração. Constatou que 4 rios da região tinham contaminação por mercúrio de 8.600% superior. Em meados de 2022, constatou isto. Percebam que não somente a palavra que, mas toda oração iniciada pela palavra que pode ser substituída por isto. Então, este que aqui é uma conjunção integrante. Não é um pronome relativo. Já elimino. Opção B. Estima-se que esse descarte represente cerca de 38% das emissões de mercúrio no mundo. Vejam aqui, toda oração iniciada pelo vocábulo que eu posso substituir por isto. Estima-se isto. Então, o vocábulo que aqui é uma conjunção integrante. Opa, elimino a opção B. D. O primeiro são fetos que geralmente são expostos. Opa! Vejam aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, peraí. Esta. Os primeiros são fetos que... Este que aqui retoma o antecedente fetos. Os primeiros são fetos que geralmente os quais... Geralmente, vejam aqui, esse que retoma um termo antecedente. Pode ser substituído por os quais. Logo, este que é um pronome relativo. Opa, está nos atendendo. Mas vamos ver a função. São fetos que geralmente são expostos. Fetos são expostos. Fetos aqui exerce a função de sujeito. Então, esse pronome relativo aqui também está exercendo a função de sujeito por retomar fetos. Então, a princípio, a opção C resolve o nosso problema. Mas vamos observar a opção D. Vamos lá. Imagine que muitos plânctons contaminados por mercúrio virarão jantar de um único peixe. Imagine isto. Toda oração iniciada pelo que pode ser substituída por isto. Logo, este que é uma conjunção integrante. Resposta para a nossa primeira questão está na opção C. Vejam bem, prestem atenção no que eu vou falar agora. Este assunto aqui, o conectivo que, o vocábulo que, melhor dizendo, é muito importante. O vocábulo que pode ser classificado de várias formas na língua portuguesa. O vocábulo que pode ser classificado de várias formas na língua portuguesa. Mas as duas principais e exigidas pela organizadora Consulplan são pronome relativo e conjunção integrante. Como descobrir que pronome relativo e que conjunção integrante? Quando pudermos no texto substituir o vocábulo que por o qual, os quais, a qual ou as quais, o vocábulo que será classificado como pronome relativo. E aproveitando, pronome relativo é o elemento responsável por iniciar, introduzir uma oração subordinada adjetiva. Agora, vocábulo que, iniciando uma oração, e toda oração iniciada pelo vocábulo que, podendo ser substituída por isto, este vocábulo que será uma conjunção integrante. E a conjunção integrante é o elemento responsável por iniciar, por introduzir uma oração subordinada substantiva. Então vejam aqui, só nesta primeira questão, falando sobre o vocábulo que, um dos temas valiosos, importantes, enfocados pela organizadora Instituto Consulplan, eu falei do que?
Pronome relativo, falei do quê? Desculpa. Conjunção integrante e falei sobre oração subordinada adjetiva e oração subordinada substantiva. Assunto importantíssimo para você que vai fazer a prova do município de Nova Iguaçu, organizadora Instituto Consulplan. Resolvida aí a primeira questão, viu aí o passo a passo, mencionei quando o que pronome relativo, quando o que conjunção integrante, coloquei aqui em evidência essa teoria para vocês. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Fixaram aí? Então, paciência e sabedoria para resolver a questão aqui. Amém? Ficou clara? Ótimo. Eu vou seguir. Próxima questão. Assunto sintaxe. Outro assunto que eu falei importante. Sintaxe do período simples, sintaxe do período composto. Ó, método dos 50. Deixa eu trocar aqui para o vermelho, que fica melhor. Para iniciar. Método dos 50, eu sublinho para interpretar a questão da melhor maneira possível. Então, vamos lá. No trecho, projeções, já está destacada aqui a palavra projeções, sobre o impacto do clima no fluxo de rios, têm sido calculadas há décadas. Os termos destacados, projeções e há décadas, exercem, respectivamente, função sintática de, questão de sintaxe, como eu falei anteriormente. Projeções sobre o impacto do clima. Deixa eu trocar aqui a cor. Projeções sobre o impacto do clima de rios tem, olha esse tem aqui, ó, com acento circunflexo, é plural. Desculpa aqui, deixa eu pegar a borracha para melhorar aqui. O tem com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. O tem sem acento circunflexo, terceira pessoa do singular. Então, esse tem está concordando com projeções. Projeções que têm sido calculadas. O que tem sido calculado? Projeções. Então, projeções, neste texto aqui, é o sujeito. Sujeito. Se é sujeito, o primeiro elemento, na ordem que temos que marcar, eu elimino a opção B, eu elimino a opção D. Então, vejam só, projeções é o único elemento do sujeito. Então, ele não é só sujeito, também ele é núcleo do sujeito. Maravilha. Mantém-se opções A e C. Agora, projeções sobre o impacto do clima no fluxo de rios têm sido calculadas há décadas. Então, esse há décadas dá a ideia de tempo. Se dá a ideia de tempo, eu tenho aqui um termo chamado adjunto, adverbial, mais precisamente de tempo. Sendo assim, eu elimino a opção A e fico com a opção C. Núcleo do sujeito e adjunto adverbial de tempo. Então, questão de sintaxe. Muito importante questão de sintaxe, saber sobre sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo, agente da passiva. Então, muito importante saber sobre termos da oração, saber sobre sintaxe para ir bem em uma prova do Instituto Consulplan. Grave mais essa aí, tá bom? Fique com mais essa dica aí, ok? Próxima questão, então. Lembra que eu falei das orações? Lembra que eu falei também sobre sintaxe do período composto? Olha aqui, tem aí, período composto. Método dos 50. Na próxima semana, a autora da restauração, Cecília Gimenez, e a administração do santuário devem assinar um acordo para dividir os lucros de merchandising da imagem. A oração sublinhada para, eu olho logo aqui, ó, o conectivo para. Na próxima semana, a autora da restauração, Cecília Gimenez, e a administração do santuário devem assinar um acordo com a finalidade, com o objetivo de dividir os lucros de merchandising da imagem.
para, estabelece ideia de finalidade. Se é finalidade, a ideia estabelecida na oração, eu terei uma oração subordinada adverbial final. Isso eu já encontro na opção A. Ela atende o nosso problema. As orações subordinadas adverbiais e as orações coordenadas sindéticas, elas se valem pelo sentido, pelo valor semântico do conectivo que inicia, do conectivo que introduz. Então, aqui já respondemos à questão. Então, estudem orações subordinadas adverbiais, estudem orações subordinadas substantivas, estudem orações subordinadas adjetivas, estudem orações coordenadas, assuntos valiosíssimos para a prova de Nova Iguaçu, Instituto Consulplan. Então, foi-se mais uma questão. Vamos à próxima. Opa! Trago de novo orações. Método dos 50. Classifique a oração iniciada pelo que no período abaixo. Lembram que pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva, que conjunção integrante inicia a oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Pois eles não têm as medicações de escoamento que o novo modelo proporciona. As medições de escoamento, as quais o novo modelo proporciona, pois eles não têm as medições de escoamento as quais o novo modelo proporciona. Este que eu pude substituir por as quais, pois retoma o termo antecedente as medições de escoamento. Logo, este que é um pronome relativo. Opa, vamos lembrar? Pronome relativo é o elemento responsável por iniciar uma oração subordinada adjetiva. E esta oração aqui, subordinada adjetiva, não é marcada, não é iniciada por pontuação. Logo, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Temos essa solução aqui? Opa, temos sim. Na opção B, oração subordinada adjetiva e adjetiva restritiva. Então, solucionado um problema. Então, repito, estudem orações. Estudem orações. Tá vendo? Mais uma questão sobre o quê? Orações. Método dos 50. Então, vamos lá. Em um laudo da Polícia Federal feito em meados de 2022, constatou que 4 rios da região tinham contaminação por mercúrio. Constatou isto. Toda a oração iniciada pelo que pode ser substituída por isto. Então, este que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante é o conectivo responsável por introduzir uma oração subordinada substantiva. Conjunção integrante é o conectivo responsável por introduzir uma oração subordinada substantiva. Opa! Eu elimino a opção D porque é subordinada adverbial. Eu elimino a opção C porque é subordinada adjetiva. Vou ficar entre A e B. Ou ela é subordinada substantiva subjetiva ou subordinada substantiva objetiva direta. Então, vamos avaliar para chegar à melhor conclusão. Um laudo da Polícia Federal feito em meados de 2022 constatou. Aquele que constata, constata algo. O verbo constatar é um verbo transitivo direto. O laudo constatou o quê? Que 4 rios. Então, que 4 rios é o complemento do verbo transitivo direto constatar. Complemento do verbo transitivo direto é objeto direto. Só que temos aqui um objeto direto em forma de oração. Toda oração é o objeto direto. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, vejam aqui a importância.
resolvi questão de oração subordinada adverbial, resolvi questão de oração subordinada adjetiva, resolvi questão de oração subordinada substantiva. Repito, este assunto é muito importante para a prova de Nova Iguaçu, assunto muito enfocado pela organizadora Consulplan. Gravem isso, não se esqueçam disto aqui que estou fazendo com vocês e por vocês, hein? Não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Vou à próxima questão. Olha o que eu falei também, ó, no trecho, Nízia Trindade, ministra da Saúde, olha o termo destacado, afirmou que o garimpo ilegal, que usa o mercúrio, um metal tóxico, é a principal causa da crise sanitária. O termo destacado exerce a função. Nízia Trindade, ministra da Saúde, é um termo que explica, esclarece algo com relação ao antecedente. Termo explicativo, termo esclarecedor com relação ao antecedente. E entre vírgulas, ele é chamado de aposto. Então, temos aqui a solução para o nosso problema na opção B. Bravo! Eis a solução para o nosso problema. Então, outro assunto importantíssimo. Fala aqui sobre pontuação, sobre o uso da vírgula, e fala aqui a questão de sintaxe. Sintaxe. Aposto é termo sintático. Muita atenção a esses aspectos. Repito, aspectos altamente relevantes em provas do Instituto Consulplan. Não se esqueçam disso. Tem mais. Vejam essa questão agora. A conexão entre precipitação e quantidade de água nos rios é mais sensível do que se pensa. O termo destacado pertence à mesma classe gramatical, classe de palavra do vocábulo sublinhado em. Então vamos avaliar primeiro esse mais aqui. Mais sensível. Ó, sensível é um adjetivo. A palavra mais está intensificando o valor do adjetivo sensível. Então aqui nós temos um advérbio e mais precisamente um advérbio de intensidade. Preciso achar a opção em que haja também um advérbio. Então vamos lá. Vou trocar aqui a cor. Na comunidade da climatologia, os efeitos das mudanças climáticas na atmosfera são muito bem compreendidos. Muito bem compreendidos. Então está intensificando aqui também. Logo, este muito é um advérbio. Opa, a princípio a opção B nos atende. Mas vamos ver as outras, só para tirar a dúvida. Vou trocar aqui a cor para construir e analisar um grande banco, um grande banco, substantivo, grande, adjetivo. Então, não é a opção B, de fato. C, o regime de chuvas e a evaporação em boa parte, adjetivo. Que tem um risco significativamente maior de crises, maior também, adjetivo. Risco maior. Então, nós temos aqui a solução para o nosso problema confirmada na opção A. Viram só? Questão de classe gramatical, classe de palavras, outro tipo de questão importantíssima para a prova de Nova Iguaçu, organizador Instituto Consulplan. E antes de ir a essa última questão, quero fazer aqui um anúncio muito importante para você. Você que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu, eu tenho para oferecer a você um material de excelência. Curso de português do zero ao avançado,
para a CEMED com o método LPP. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo. Suporte tira dúvidas ao aluno. Então, este material aqui é um material de excelência. Este material aqui é de primeira que eu ofereço a você, para que você adquira e seja bem-sucedida e seja bem-sucedido no concurso que você prestará. Todo esse material aqui, a princípio, R$ 597. Por que eu digo a princípio? Porque você vai eliminar esses R$ 597 e vai considerar 12 vezes de R$ 26,53. É isto mesmo, melhor dizendo, 12 vezes de R$ 26,53. 12 vezes de R$ 26,53. Material de primeira. Um curso do zero ao avançado com o método LPP. Material de apoio em PDF em cada aula do curso. Simulado ao final de cada curso com esse sistema Training Time temporizado, simulando a sua prova. E o suporte tira dúvidas do aluno. Então aqui nós temos um material de primeira para oferecer a você. Então tem o link aí em que você vai poder entrar em contato com a nossa equipe e adquirir este material de primeira, este material top de linha, este material de excelência. Eu recomendo, entra logo em contato com a nossa equipe aí para que você adquira o mais rápido possível este material, tá bom? Curso de português do zero ao avançado e todo esse material de apoio, simulado, suporte tira dúvidas, tudo isto aqui, e repito, olha o valor, em 12 vezes de R$ 26,53. Mas eu tenho ainda uma questão a resolver. Vejam só, a palavra extraído é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra, então acentuação gráfica, outro tema da língua portuguesa importante para a prova de Nova Iguaçu, Instituto Consulplan. Então vamos lá, extraído. O que motiva esta acentuação aqui é o hiato. Então precisamos achar a opção com essa mesma situação. Deixa eu ver aqui, ó. Indígena, proparoxítona. Área, paroxítona. Polícia, paroxítona. Agora vamos ver saúde. Saúde. Olha aqui o hiato. Logo, opção B é a solução para o nosso problema. Então, eis aí os principais temas que eu falei, o vocábulo que, principalmente como conjunção integrante com pronome relativo, sintaxe de período simples, sintaxe de período composto, classes gramaticais, acentuação gráfica, assuntos importantíssimos para a prova do Instituto Consulplan. E não se esqueça do material de primeira que aqui nós oferecemos a você com um preço maravilhoso, um preço de excelência, e entre no link para fazer contato com nossa equipe e adquirir o quanto antes este material aqui de excelência, tá bom? Deixo um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!